A graça e a paz, queridos amigos, queridos irmãos, aqui quem fala é o pastor Ricardo Costa. Nós estamos aqui para mais um vídeo e compartilhar mais um pouco daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Mas antes disso, eu quero te pedir, se inscreva em nosso canal, clica no sininho, assim você vai ficar sabendo todas as vezes que um vídeo novo for pro ar, ok? Hoje eu estou na cidade de Piracicaba. Eu estou aqui na conhecida como Rua do Porto, né? E achei uma paisagem bem legal esse rio aqui para a gente estar filmando hoje, né? E assim compartilhar um pouquinho com você essas paisagens belas aí do Brasil afora. E hoje o Senhor me despertou a estar compartilhando com vocês mais um ensinamento. Como todos sabem, o Senhor ele tem me levado a viajar em vários lugares e tem me levado a ministrar principalmente acerca dos dons espirituais, acerca da unção, acerca da autoridade e do poder. E muitos lugares por onde a gente vai, eu também ministro cultos de cura e de milagres. A minha busca hoje é para que a cada 100 pessoas que eu orar, as 100 sejam curadas. Talvez você é um ministro de cura, um ministro de milagres, e talvez você também tenha essa busca, aonde a cada 100 pessoas que você ora, você quer ver as 100 pessoas sendo curadas. Mas por que que algumas pessoas que você ora, por que que algumas pessoas que você tem ministrado, elas acabam saindo sem a cura? Por que isso? Eu me perguntei. Eu estive ministrando esses dias em uma igreja e olha só que caso interessante que aconteceu. Tinha terminado o culto, a ministração da palavra, já tinha orado por quase todo mundo. Já quando eu ia embora, chegou uma pessoa e disse assim: pastor, você pode orar por aquela senhora que está lá atrás? Ela sente muitas dores. E aí eu fui lá conversar com ela. Quando eu cheguei lá diante dela, eu perguntei: tudo bem com você? Ela, mais ou menos. Aí eu disse: o que aconteceu? Ela disse: eu caí e tive uma fratura em uma das vértebras. E eu estou sentindo muitas dores. Aí eu disse: tá bom, você quer uma oração? Ela disse: eu quero. E eu perguntei: a oração que você quer é para quê? Qual o sentido? Se você estivesse perto de mim, você acharia que é uma pergunta óbvia. A mulher está sentindo dores nas costas por causa de uma fratura, tem uma enfermidade, e eu chego até ela e pergunto: você quer que eu ore em qual sentido? A resposta daquela mulher foi a mais inusitada. Aquela senhora olhou para mim e falou assim: na verdade eu queria que você orar para mim, porque eu estou com as minhas vistas embaçadas, eu não estou conseguindo enxergar muito bem. Veja, ela tinha uma enfermidade, mas acabou que ela queria uma oração para outra enfermidade. Ela tinha uma enfermidade grave na coluna, mas ela queria uma oração pela vista, pelos olhos. E eu olhei ali, eu fiquei meio sem entender, mas eu orei por ela e os olhos dela, ela foi restaurada totalmente. Eu perguntei: mais alguma coisa? Não. E aí, pronto. Depois eu fiquei pensando, e aí lendo a palavra de Deus, me veio um texto que eu gostaria de compartilhar contigo. Nesse texto, que está no livro de Marcos, que eu vi que explica claramente essa situação que eu vivi. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 47 até o 52, ele diz assim: assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tende compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Anônimo homem, levanta-te.
Ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhes o cego: Rabone, que eu volta a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Todo mundo conhece, acredito que você já conhece essa história, essa passagem, que fala do cego que estava pelas ruas a pedir esmola e ele ficou sabendo que Jesus estava passando por ali. Afinal de contas, a fama de Jesus já corria por todos os lugares. E aquele homem, ele gritando por Jesus: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus ouve e diz: então chame-os. E eles chamaram aquele homem para perto e foram até ele e disseram: olha, tem bom ânimo porque o mestre te chama. Aquele homem largou sua capa e foi até Jesus. Quando chegou perto de Jesus, Jesus olha para ele e pergunta: o que tu quer que eu te faça? E ele responde: eu quero voltar a enxergar, quero voltar a ver. Quando a gente olha para esse texto, eu já vi inúmeras pregações a respeito disso. Pessoas pregando e falando: ah, Jesus era engraçado, Jesus era cômico. O homem está desesperado lá, está cego e sabendo que Jesus cura. Ele chega gritando para Jesus e Jesus pergunta: o que tu quer que eu te faça? Mas é o óbvio que aquele homem queria ser curado da vista. Parece uma pergunta óbvia, mas não é uma pergunta óbvia. Vamos analisar a história desse homem. Por que na Bíblia fala que ele largou a sua capa e jogou de lado? Para quem não sabe, a capa era uma espécie de documento autorizando a todo deficiente pedir esmola pelas ruas ou em frente às sinagogas. Era algo entregue pelo governo naquela época, dando a eles essa autorização para fazer isso. E uma vez que um homem que tinha uma deficiência, ele fosse pela rua e parasse alguém e pedisse esmola para esse alguém, ele com essa capa, esse alguém era obrigado a dar esmola para ele. Fazendo assim, não parece, mas fazendo assim com que esses homens que tinham essas deficiências, eles acabavam acumulando um certo valor em dinheiro. Parece esquisito isso que eu vou te contar, mas eu conheci pessoas que pediam esmola, que eram moradores de rua e viviam de pedir esmola na rua. E eram pessoas que acumulavam um valor muito mais alto em dinheiro do que uma pessoa que trabalha normalmente assalariado. Eu conheci um homem que ele tinha umas filhas e quando alguém ia pedir a filha dele em namoro ou em casamento, ele dizia: eu permito que você namore e case com minha filha, mas com uma condição: você venha trabalhar comigo pedindo esmola na rua durante um ano. Porque assim você vai conseguir dinheiro, acumular dinheiro para dar um sustento para minha filha. Olha só. Como eu falei, em muitos lugares o Senhor tem me levado para ministrar cultos de cura. E geralmente quando termina a palavra, termina as orações, no final do culto eles fazem uma fila quilométrica e vem muita gente pedir oração. E eu oro de um por um, todos eles. Todos eles. Eu não saio da igreja sem atender a última pessoa. Eu já fui em cultos onde tinha 300, 400, 500 pessoas e a gente saiu daquela igreja 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, mas todos, eu impus as mãos e orei por todos que pediram oração. E sempre quando chega na fila de oração eu pergunto: o que você quer? A oração é por algo específico? E é incrível, imagina a situação, você vai numa igreja ministrar, e lá naquela igreja tem um cadeirante, uma pessoa com uma deficiência e anda de cadeira de rodas. Ela chega diante de você, o que você como ministro de cura quer? Quer impor as mãos e dizer: levanta e anda. Você quer isso, quer muito isso. É ou não é? Mas às vezes a pessoa que chega diante de você, ela não quer isso. Já aconteceu de chegar um cadeirante perto de mim e eu olhar aquilo e eu já estou me coçando inteiro, né, fervendo, porque eu quero orar para ver a pessoa ser curada. E quando chega perto, aí você vai orar por ela e pergunta: o que você quer? Ela olha e diz: eu quero você orar porque eu estou com uma dor de cabeça. Ela já entrou num comodismo.
parece que aquela doença, aquela enfermidade já faz parte da vida dela e ela não quer largar aquilo. Existem muitas pessoas que elas preferem continuar enfermas porque aquela doença que ela tem traz de alguma forma um certo benefício para ela. Aquele homem, quando ele larga aquela capa e joga de lado e dá um salto e corre até Jesus, aquele homem ele está se despindo de todo e qualquer benefício que ele tem, porque ele realmente quer a cura. Quando Jesus pergunta, parece óbvio a pergunta, mas não é. É justamente por conta disso, porque vai que aquele homem não queria mesmo a cura. Eu tenho visto pessoas que às vezes elas chegam, por exemplo, com depressão, mas elas estão encostadas na caixa, recebendo algum benefício do INSS. E quando a gente vai orar por elas, o que você tem? Tenho depressão. E você quer que eu ore por algo específico? Ela chega e diz assim, na verdade, pastor, eu quero você orar para eles não cortarem o meu benefício. Então ela não quer receber a cura, ela só quer continuar com o benefício. Tem outras pessoas que às vezes ela tem a necessidade de atenção, ela tem uma carência, ela precisa da atenção. Então quando entra às vezes na fila e vê uma pessoa doente, aí você pergunta, a oração é acerca de quê? A pessoa começa a te contar a história de como surgiu essa doença desde o ventre da mãe. É tantos detalhes porque na verdade ela espera mais que você fique lá, ô coitadinha, é verdade, sua vida está complicada, está com uma derrota muito grande. Tem muitas pessoas que querem isso, então elas não querem largar a mão da sua enfermidade. Vou te contar um testemunho que aconteceu há um tempo atrás. Nós fomos convidados a ministrar na casa de uma família, e nessa casa, nessa família tinham 3 pessoas enfermas. Tinha uma senhora de 79 anos, 80 anos mais ou menos, era surda. Tinha uma outra senhora que além de surda, ela tinha uma perna maior do que a outra. E tinha um senhor que ele tinha um problema na coluna, era como um S, era um desvio, era um S. E além desse S na coluna, ele tinha um problema na fala, ele era fânio, né? Oramos pela senhora, pus as mãos nos ouvidos dela e disse, ouvidos abram em nome de Jesus. E eu comecei a estalar os dedos e aqueles ouvidos, eles abriram e aquela mulher começou a ouvir. Foi lindo o que aconteceu ali. A outra senhora que estava lá, ela disse, eu também quero a cura. Oramos por ela e ela voltou a ouvir. A perna dela, que era uma menor do que a outra, na verdade ela tinha um desvio no quadril, que dava a impressão que uma perna era maior que a outra, a ponto dela mandar fazer as barras da calça com uma diferença de 5 centímetros, para quando olhassem ela de pé, não percebessem aquela diferença. E quando nós oramos, para o alinhamento da a coluna dela foi alinhada, a perna voltou ao normal, o alinhamento. Quando ela ficou em pé, a calça ficou com a diferença de 5 centímetros. Foi um certo engraçado ali. O homem que tinha a coluna, com S na coluna, oramos e ele desentortou na hora. Na mesma hora ele desentortou, foi incrível. Quando terminou de orar pela coluna dele, ele olhou para a gente assim, com aquela voz fânia, desesperado, ele falou, eu não quero para você orar pela minha coluna, porque se você orar pela minha coluna, eu sei que vai ser curado e eu vou perder o meu emprego. Aquele homem, ele trabalhava em um programa de televisão, um programa de humor, e ele ganhava dinheiro através da sua deficiência, né, com a sua voz que era fânia. E aquele homem, ele tinha tanta fé que ele chegou e disse, eu não quero que você ore pela minha voz, porque se orar eu tenho certeza que vou ser curado e eu vou perder meu emprego. Então você vê que tem muitas pessoas, às vezes dentro da igreja, que elas se acomodaram e entraram no nível de viver com essa enfermidade a ponto dela não largar a mão dessa enfermidade. Então a primeira coisa quando você for ministrar pessoas desse tipo é você tentar ser sal na vida dela. O que é ser sal? A palavra de Deus diz que nós somos sal da terra. Já viu o que acontece quando uma pessoa ela come sal? Ela sente sede, ela quer tomar muita água. Um certo dia Jesus está diante de uma mulher que está tirando água do poço e ele pede água para aquela mulher começa a discutir com Jesus dizendo, quem tu pensa que é para me pedir água? Eu sou samaritano, tu é judeu. Todo mundo conhece a história. Jesus olha para ela e diz assim, ah mulher, se tu conhecer
Se tu conheceste o dom de Deus e conheceste quem está te pedindo de água, era você que pediria água para mim e eu te daria esta água e tu nunca mais sentiria sede. Jesus estava naquele momento sendo sal na vida daquela mulher e ele transfere essa responsabilidade para a gente em João capítulo 20. Então você precisa ser sal. Em muitos desses cultos de cura, você tem que ser sal e você tem que estimular a fé da pessoa para que ela realmente se desprenda disso. E mesmo todo o benefício que uma doença traz para ela, você tem que mostrar para ela que isso é uma prisão espiritual que o próprio diabo, Satanás, está colocando ela dentro e ela precisa se desprender de todo o benefício aparente que uma enfermidade traz. E só então, quando você despertar o desejo dentro dela e a sede dentro dessa pessoa, aí sim a água vai verter de você, vai entrar nessa pessoa e essa pessoa vai receber a cura. Ok, meu irmão? Um grande abraço. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você quiser aprender mais acerca dos dons espirituais, como orar por enfermos e vê-los sendo curados, se você quiser aprender como orar, impondo as mãos e as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, você é uma pessoa que tem sede, tem fome de Deus, do relacionamento com Ele e quer ser usado por Deus como uma tocha de avivamento nessa terra, eu quero te convidar. Nós temos um site onde nós ensinamos isso toda segunda-feira às 20 horas. O site é www.curaiavivamento.com.br. É gratuito, se inscreve lá e toda segunda-feira às 8 horas da noite eu estou entrando ao vivo em áudios aula para ministrar e ensinar para vocês segredos extraordinários, segredos impressionantes acerca do reino de Deus. Ok? Mais uma coisa, se inscreve em nosso canal, compartilha essa mensagem com todas as pessoas do teu contato, do WhatsApp, Facebook, Instagram. Nos ajuda a levar o avivamento, a promover, a propagar o avivamento da igreja do corpo de Cristo. Um grande abraço, que Deus te abençoe.